Ontem, na reunião do Conselho Político da campanha do ex-presidente Lula, a gente obviamente discutiu bastante o tema da violência política, que, aliás, não é um problema de hoje, né? Violência política, nós do PSOL sentimos isso 4 anos atrás com o assassinato da Marielle Franco. Aliás, sempre teve violência política no Brasil. Acontece que, como disse o Josias no seu comentário agora há pouco, ela vem sendo estimulada por agentes do Estado brasileiro, a começar pelo presidente da República, o vice-presidente que ontem tratou esse assassinato como uma briga de bêbados. Então, quer dizer, você tem agentes do Estado permanentemente incentivando e relativizando a violência política, que não é uma violência política qualquer. Não é fruto do conflito de terras, não é fruto do conflito em torno da reforma urbana, não é fruto, não. Nós estamos falando aqui de uma violência política estimulada a partir da intolerância em relação a uma posição ideológica, que são as posições ideológicas de esquerda, que para essa turma tem que ser simplesmente aniquiladas. Além de fuzilar petralhado, o Bolsonaro disse tempos atrás também que a esquerda ia ter que arrumar um lugar para ir, se para Cuba, para Venezuela, porque no Brasil não ia ter espaço para a esquerda. Ou seja, ele tem estimulado esse pensamento o tempo todo. E entre os encaminhamentos que nós tiramos ontem, Gabriela, estava exatamente pedir a federalização do caso. Porque a gente acha que tem que ter uma resposta muito contundente, muito dura. A gente tirou 2 encaminhamentos. Um, de procurar a PGR para pedir a federalização do caso. E 2, uma reunião com o ministro Alexandre de Moraes, que vai acontecer na próxima quarta-feira, pedindo para que ele tome providências muito objetivas para punir o discurso de ódio nas eleições. Se cada vez que um candidato ou um mandatário falar em fuzilar o adversário, estimular a jogar uma granadinha na reunião do adversário, como o Bolsonaro disse recentemente, ele tomar multa de R$1 milhão, R$2 milhões, já que criminalmente, aparentemente, a PGR não vai tomar nenhuma atitude, isso tende a diminuir um pouco. Então, nós vamos pedir essas 2 atitudes, que o TSE implemente medidas e que a PGR federalize. Que o Augusto Aras anuncie que não vai federalizar, lamentavelmente não é nenhuma surpresa. O Augusto Aras virou um guardião dos interesses do Palácio do Planalto, não tem mais nenhuma independência, nenhuma autonomia em relação ao governo Bolsonaro, o que torna muito frágil, ou fragiliza, melhor dizendo, o nosso sistema de justiça, que se torna incapaz de promover qualquer ato que responsabilize o chefe do Executivo Federal. Agora, no caso do Augusto Aras, há alguma cogitação dos senhores de recorrer ao Supremo diante de uma eventual negativa do Aras? Em segundo lugar, esta visita ao Alexandre de Moraes, que vai ser o presidente do TSE a partir de agosto, né? Ela tem base legal, porque você falar, se tivesse uma multa de R$1 milhão a cada ameaça feita pelo presidente, ele talvez seria contido. Agora, isso está previsto na legislação, porque, ao que sei, as multas previstas na lei eleitoral são muito michurucas, né? Acho que a multa máxima prevista ali é de R$25 mil, quer dizer, tem previsão legal e os senhores vão apresentar formalmente uma representação? A ideia é exatamente essa, Josias. Nós vamos pedir, porque há uma parte do regramento eleitoral que não é constituído por lei, por legislação ordinária, né? Tem uma parte da legislação eleitoral, ou das regras eleitorais, melhor dizendo, que podem ser definidas pelo próprio TSE, naquilo que são chamadas as resoluções. O TSE, toda eleição, publica resoluções disciplinando certos aspectos da eleição que não estão plenamente claros, né? Então, agora, recentemente, a gente viu isso em relação às federações partidárias. A lei que cria as federações partidárias é muito simples, é muito concisa, né? Tem poucas explicações na lei. Então, o Tribunal Superior Eleitoral, ele publica uma resolução, onde ele tira as dúvidas, onde ele recheia essas lacunas que a lei deixou. Então, neste caso, o que nós estamos pedindo, para usar uma expressão que o meu amigo Randolfo Rodrigues, senador da Rede de Sustentabilidade, tem usado sempre, é para criminalizar o chamado apito de cachorro. Quer dizer, quando o chefe da matilha, aquele que apita para que o cachorro ataque, né, para que os cães de caça ataquem, para que este sujeito seja responsabilizado. Ou seja, cada vez que o Bolsonaro fizer uma live, Bolsonaro e qualquer outro candidato de qualquer outro partido, aqui não se trata só do Bolsonaro, qualquer um que use as redes sociais, que use a televisão, que use os meios de comunicação para conclamar a violência política, jogar uma granadinha na reunião do adversário, expulsar o adversário do país,
metralhar o adversário, essa pessoa tem que ser responsabilizada. Eu não tenho esperança que a gente consiga aprovar uma lei para poder transformar isso num crime, né? E, portanto, instituir esse crime no nosso Código Penal. Mas é possível, pelo menos no âmbito eleitoral, tomar medidas bem claras, Josias, em relação a isso, aumentando as multas e criando, inclusive, possibilidades de inelegibilidade dentro do que tange às atribuições do TSE. Então, nós vamos sim apresentar uma representação. Essa representação está sendo construída pelos jurídicos aí dos partidos que compõem a coligação em torno do Lula, e amanhã, no final da tarde, aliás, amanhã às 15 horas, perdão, nós vamos reunir com o ministro Alexandre de Moraes, que vai ser o presidente do TSE a partir de agora.